Domínios remotos. Em domínios remotos, eu configuro quais que são os domínios remotos que eu vou trabalhar com o meu Exchange Online. Se eu quiser, por exemplo, criar um servidor de e-mail e quiser trabalhar apenas com o domínio, um outro domínio, camaro.live. Vamos supor que eu queira trabalhar somente com um parceiro, camaro.live. Eu adiciono um novo domínio remoto e edito a configuração para que o meu domínio remoto seja apenas o camaro.live. E aí eu excluo esse domínio default e a partir desse momento eu não vou conseguir comunicar com outros domínios remotos, ou seja, eu não vou conseguir mandar e-mail para a rua, somente para camaro.live. Por padrão, eu tenho aqui asterisco. Esse asterisco significa que são todos os domínios remotos. Isso significa que eu posso mandar e-mail para todos os domínios na internet. Se eu setar aqui somente o domínio específico, eu vou conseguir mandar e-mail somente para o domínio que vai estar setado aqui na configuração. Domínios aceitos. Aqui em domínios aceitos eu tenho os domínios que foram inseridos no meu tenant do Microsoft 365. Veja que eu tenho domínio do tipo autoritativo. Se eu quiser, eu posso alterar de autoritativo somente para retransmissão. Douglas, como assim retransmissão interna? Se eu editar o domínio dgloliveira.com.br, a gente vai ter o nome do domínio e a gente vai ter o domínio como aceito. O domínio ele pode estar configurado como autoritativo ou como retransmissão interna. Autoritativo, o e-mail é entregue aos destinatários de e-mails listados para destinatários no Microsoft 365. Os e-mails de destinatários desconhecidos eles são rejeitados. Na transmissão interna, os destinatários deste domínio podem estar no Microsoft 365 ou em outros servidores de e-mail. E aí o e-mail é entregue aos destinatários conhecidos do Exchange Online, ou então ele é retransmitido para outro servidor de e-mail. No caso dos destinatários não serem conhecidos como usuários do Microsoft 365. Logo depois de domínios aceitos, nós temos conectores. Em conectores, eu posso configurar conectores de fluxo de mensagens de e-mail. E aí você pode criar conector tanto de entrada como conector de saída. Você vai usar essa configuração normalmente quando você tem um Exchange Server. Se você não tiver configurado um ambiente híbrido, você consegue criar um conector para entregar mensagens no seu Exchange Server. Ou então quando você configura o ambiente híbrido, que aí é a federação entre o Exchange Online e o Exchange Server, e ele cria conectores de comunicação para o fluxo de e-mail entre a organização do Exchange Online e a organização local. Essa configuração ela é feita com HCW, que é a ferramenta de configuração que faz toda a federação entre o seu ambiente local e o Exchange Online. Outra configuração que você pode fazer aqui é quando você tem uma aplicação ou um dispositivo, por exemplo, uma impressora, e você precisa configurar a aplicação ou o dispositivo para enviar e-mails utilizando o Relay. E aí você configura o SMTP na aplicação ou no seu dispositivo e aqui no Exchange Online você cria o conector para ser utilizado como relay pelo dispositivo ou pela aplicação. Douglas, como que eu crio esse conector? Você clica em adicionar um conector e aí ele vai te perguntar qual é o tipo de conexão que você vai fazer, se é Office 365, se é um servidor de e-mail da sua organização ou se é uma organização parceira. Se tratando de relay, você vai marcar a opção de servidor da sua organização, vai clicar em próximo, vai dar um nome para o seu conector, colocar uma descrição e ele te pergunta o que você deseja fazer depois que o conector estiver salvo. E aí você pode deixar marcado, ativar para ele já ficar ativo e a partir daí funcionar. Ou então você também tem a configuração de reter cabeçalhos de e-mails internos do Exchange. Ele te marca aqui como recomendado. Você clica em próximo e ao clicar em próximo, você vai escolher como que o Microsoft 365 vai autenticar e aceitar os e-mails enviados do seu servidor de e-mail. E aí você tem a opção aqui de colocar o nome da entidade do certificado e aí lá do lado do seu servidor de e-mail você tem que ter um certificado com o nome que você colocar aqui, ou você pode também colocar o endereço IP do servidor. Normalmente a galera que faz relay, eles colocam o endereço de IP do servidor. Às vezes tem um Linux por trás do relay, que é uma aplicação que está mandando mensagem, ele coloca o IP do host aqui
e clica em avançar, e aí ele conclui esse relay e depois faz o teste para validar se a aplicação está conseguindo fazer o envio de e-mail através desse conector. Vale lembrar que do lado da aplicação também precisa ser configurado o SMTP do Microsoft 365. Douglas, como é que eu configuro a aplicação? Você pode vir aqui no Google, você acessa a documento da Microsoft, você pode pesquisar por Relay do Exchange Online e ele vai ter essa documentação aqui relacionada a configurar dispositivo ou aplicativo para fazer relay com o Microsoft 365. E aí ele vai te dar 3 opções de relay. A primeira opção de autenticar o seu dispositivo ou aplicativo diretamente com uma caixa de correio. A segunda opção ele vai te dar como enviar diretamente da impressora ou de outro aplicativo para o Microsoft 365, diretamente lá para o Exchange Online. Ou então, ele vai te dar mais uma opção que é para você configurar um conector de envio usando retransmissão de SMTP. E é aqui que você normalmente utiliza fazer relay com as aplicações. Importante que sempre você vai utilizar esse endereço aqui lá na sua aplicação, smtp.office365.com. E aí você dá uma lida nessa documentação aqui, tá? Porque é muito importante. Se você trabalhar como consultor, você vai fazer muito essa parte aqui de configuração de relay. Vou fechar. Vamos voltar aqui para a nossa tela.